Saudações! Desafiamos você com 15 perguntas sobre Jesus neste emocionante quiz. Antes de começarmos, incentivamos você a se inscrever e compartilhar este vídeo para que juntos possamos continuar espalhando a palavra de Deus. Está pronto para testar seus conhecimentos sobre o Salvador? Vamos começar. Pergunta 1. Por que não quebraram as pernas de Jesus? A. Estava morto. B. Era inocente. C. Era um profeta. D. Pilatos pediu. Tempo para pensar. E a resposta correta é a estava morto. João capítulo 19, versículo 33. Mas quando chegaram a Jesus e viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Pergunta 2. O que significa Gólgota? A. Monte das Oliveiras. B. Lugar da Caveira. C. Colina da Morte. D. Vale da Sombra. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Lugar da Caveira. Mateus, capítulo 27, versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Pergunta 3. Por que no lava-pés, Jesus disse que nem todos estavam limpos? A. Sabia quem o trairia. B. Não haviam lavado os pés. C. Não criam nele. D. Não entendiam seus ensinamentos. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Sabia quem o trairia. João capítulo 13, versículo 11. Pois ele sabia quem o trairia, e por isso disse: Vocês não estão todos limpos. Pergunta 4. Para onde levaram Jesus depois de vê-lo pela segunda vez com Pilatos? A. Ao palácio. B. Ao Monte das Oliveiras. C. Ao templo. D. À prisão. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Ao palácio. Mateus, capítulo 27, versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus para o palácio e reuniram toda a guarda ao seu redor. Pergunta 5. O que Pedro fez ao ouvir o galo cantar pela terceira vez? A. Negou Jesus. B. Fugiu. C. Chorou. D. Arrependeu-se. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Chorou. Mateus, capítulo 26, versículo 69, 75. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pergunta 6. Quem é solto em lugar de Jesus? A. Barrabás. B. Simão de Cirene. C. Pedro. D. Judas Iscariotes. Tempo para pensar.
E a resposta correta é A. Barrabás. Mateus, capítulo 27, versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pergunta 7. Quem é Caifás? A. Sumo sacerdote. B. Romano. C. Escriba. D. Profeta. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Sumo sacerdote. Mateus, capítulo 26, versículo 57. Aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pergunta 8. Como Tomé se certifica de que Jesus ressuscitou? A. Toca suas feridas. B. Vê suas feridas. C. Ouve sua voz. D. O vê em sonhos. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Toca suas feridas. João, capítulo 20, versículo 27. Então disse a Tomé: Coloca o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Para de ser incrédulo e crê. Pergunta 9. Qual é o nome de um dos discípulos de Emaús? A. Bartimeu. B. Cleofas. C. Pedro. D. João. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Cleófas. Lucas, capítulo 24, versículo 18. Um deles, chamado Cleófas, respondeu: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nestes dias? Pergunta 10. Em qual casa a Páscoa foi celebrada? A. Casa de Simão. B. Casa de João. C. Casa de José. D. Casa de Herodes. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Casa de Simão. Mateus, capítulo 26, versículo 18. Ele disse: Vão à cidade, a um certo homem, e digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo está próximo. Eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Pergunta 11. O que aconteceu com Pedro enquanto Jesus orava em Getsêmani? A. Ele adormeceu. B. Desmaiou. C. Chorou muito. D. Orava fervorosamente. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Ele adormeceu. Mateus, capítulo 26, versículo 40. E voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Você não pôde vigiar comigo nem por uma hora? Ele perguntou a Pedro. Pergunta 12. O que Jesus responde a Pilatos? A. Sim. B. Não. C. Tu o disseste. D. Fique em silêncio.
Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Tu o disseste. Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus respondeu: Sim, é como você diz. Pergunta 13. Como Jesus foi conduzido diante de Pilatos? A. Amarrado. B. Em procissão. C. Com grandeza. D. Com humildade. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Amarrado. Marcos, capítulo 15, versículo 1. Logo de manhã, os principais sacerdotes, com os líderes religiosos e os mestres da lei, os anciãos e todo o sinédrio, fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pergunta 14. Que palavras Jesus disse ao distribuir o pão? A. Sejam livres. B. Comam e sejam saciados. C. Veja e creia. D. Este é o meu corpo. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Este é o meu corpo. Mateus, capítulo 26, versículo 26, 28. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Pergunta 15. O que os soldados fazem diante de Jesus no pretório? A. Cuspiram nele. B. O adoraram. C. O insultaram. D. O carregaram. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Cuspiram nele. Marcos, capítulo 15, versículo 19. Eles o feriram na cabeça com um bastão e cuspiram nele. Ajoelharam-se e o homenagearam. Terminamos aqui. Deixe-nos saber quantas perguntas você respondeu corretamente. Mal podemos esperar para ver você no próximo vídeo. Que Deus continue te guiando.